Hoje o papo vai ser sobre FII Infra. A gente sempre fala de fundos imobiliários aqui, fala muito inclusive, mas tem outros investimentos que estão crescendo, se desenvolvendo, chamando mais atenção. E é o papo de hoje que, inclusive, deve agradar bastante dos investidores de fundos imobiliários que buscam aí outras opções de investimento, mas com características ali, pelo menos estruturais, parecidas. E hoje eu estou com uma companhia especial aqui do Gabriel, da Bocaina, que é uma gestora que tem um fundo de infra. A gente vai falar mais sobre esse fundo, falar mais sobre a gestora. Mas antes, primeiro, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Marcos. Se você puder, como tem muita gente que ainda não é só nova apenas para esse investimento, mas também não conhece muito ainda a gestora, não conhece o fundo, se você puder se apresentar, falar um pouquinho quem que você é, quem que é a Bocaina, seria bem bacana para a gente dar um contexto aqui inicial. Para começar, né? Então, bom, pessoal, meu nome é Gabriel, prazer enorme estar aqui com o Marcos falando sobre esse assunto que é assunto que eu dediquei a maior parte da minha carreira, que é investimento em infraestrutura, né? A gente tem uma gestora, chama Bocaina Capital. Eu sou cofundador dessa gestora, junto com o meu sócio, Miguel Ferreira, que é o ex-CEO da Santander Asset, a gestora de fundos de investimento do Grupo Santander. E nós começamos a Bocaina em 2020 para ser uma gestora dedicada a investimento em infraestrutura. E nós temos aí, dentro do contexto de investimento em infraestrutura, que é um campo muito amplo, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, nós temos o BODB11, que é o nosso FII Infra listado na Bolsa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse veículo especificamente e sobre investimentos em infraestrutura em geral com vocês aí hoje. E a ideia aqui é justamente a gente fazer um paralelo também com fundos imobiliários, porque você já entende fundos imobiliários, então fica mais fácil de você absorver esse novo conteúdo. E tem duas palavras-chave aqui que você usou que eu acho interessante, só para a gente iniciar aqui, que é o BODB11. Então, o final é o mesmo de fundo imobiliário. A gente sempre fala que fundo imobiliário, todo fundo imobiliário termina no final 11, mas nem todo final 11 é um fundo imobiliário. Então, os FIAGROS, os FIINFRAs, são outros exemplos aí que a gente tem dentro dessa categoria. E apesar da palavra ser muito parecida, começar com FI, assim como a gente tem FII, FIINFRA e FIAGRO, são três coisas separadas, três investimentos separados. Não é tudo fundo imobiliário, como muita gente acaba falando. E esse papo aqui vai ser bastante importante justamente para a gente entender essas diferenças. E acho que a gente pode começar pela pergunta mais óbvia, né? O que faz um FII Infra, né? Aonde que ele investe exatamente? Perfeito. Os FII Infra, eles são fundos do tipo renda fixa, né? Então, eles são uma especialização de um fundo de renda fixa que ele investe em títulos, as chamadas debêntures incentivadas, que são um tipo especial de debêntures. São títulos de crédito privado, como as debêntures regulares, que todos conhecem, mas eles têm um lastro em investimentos em projetos de infraestrutura elegíveis, então elas recebem essa denominação de debêntures incentivadas de infraestrutura, e elas, ao ter esse lastro elegível, né, e o emissor realizar esta emissão, esta captação para fazer investimentos elegíveis, essa debênture incentivada, ela tem um rendimento isento para a pessoa física em termos de imposto de renda, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais de tributação, mas acho que o que o FII Infra faz é comprar esses títulos de crédito privado, que são as debêntures incentivadas, emitidas por projetos ou empresas que desenvolvem, né, que fazem investimentos em infraestrutura. E aí tem diferentes setores dentro da infraestrutura que são elegíveis. A gente tem uma regulamentação, né, tanto do ponto de vista de lei, que é a Lei 12.431, de 2011, que instituiu as debêntures incentivadas, e a gente tem o normativo aí dos FII Infra, que é a Instrução CVM 606 de 2019. Então, a gente tem aí esse tipo de veículo, que é o FII Infra, passou a poder ser listado a partir de 2020 na B3, né? A B3 estabeleceu seus sistemas para permitir a listagem dos FII Infra a partir de 2020. Hoje nós temos aproximadamente 10 FII Infras listados na B3 que fazem esse investimento nas debêntures incentivadas de infraestrutura. Em fundo imobiliário, a gente tem fundos que investem em CRIs, até debêntures também, enfim, outros tipos de ativos ali de renda fixa. O FII Infra, ele investe apenas em debêntures por opção ou realmente por regulamentação é só debênture que eles podem investir? Perfeito. Pela Lei 12.431, o FII Infra ele tem um escalonamento de prazos para se enquadrar
em termos de percentual mínimo do seu patrimônio líquido alocado em debêntures incentivadas. Então, nós temos até 6 meses, o FIINFRA ele pode manter o seu portfólio investido em papéis diversos, né? Ou seja, ele vai montando a sua carteira em debêntures incentivadas ao longo do tempo. É para dar esse prazo para alocação do patrimônio líquido em debêntures incentivadas num percentual mínimo de 67% a partir do 6º mês, né? Ou após o final do 6º mês. Após 2 anos, os FIINFRA precisam ter um mínimo de 85% do PL alocados em debêntures incentivadas. E os outros, a outra parcela complementar, né, após 2 anos, os 15% complementares, podem estar alocados em títulos públicos, podem estar alocados em outras debêntures, né, não incentivadas ou debêntures incentivadas. E o bacana, né, da estrutura do FIINFRA é que essa parcela complementar ela também rende com isenção de imposto para as pessoas físicas, né, com isenção de imposto de renda para as pessoas físicas. É um pouco diferente, por exemplo, dos fundos imobiliários, que né, os investidores estão mais acostumados, onde o que é ativo imobiliário, né, com lastro imobiliário, rende de forma isenta e o que não é, paga-se imposto. No caso dos FIINFRA, todo o portfólio, uma vez que o fundo esteja enquadrado, tem um rendimento isento de IR para a pessoa física. Perfeito. Eu peguei algumas perguntas aqui que mandaram, inclusive queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta para a gente aqui no meu Twitter ou no meu Instagram, e uma dessas perguntas foi especificamente sobre as debêntures, né? Fica à vontade também se você quiser usar algum exemplo do que está no portfólio do fundo, mas uma preocupação que os investidores têm em fundos imobiliários de papel, mais especificamente, é as garantias sobre os CRIs. No caso aqui, falando de FIINFRA, a gente tem garantia pelas debêntures, a gente tem algum tipo de mecanismo de segurança para esse investimento? Perfeito. Acho que a estrutura de garantias nesse tipo de investimento, ela é fundamental, ela é uma parte super importante do investimento em infraestrutura, né? A gente, na Bocaina Capital, a gente montou um time que é um time dedicado à infraestrutura. Então, a gente tem dentro do time de gestão vários profissionais que passaram muitos anos das suas carreiras estruturando, originando, investindo e acompanhando projetos de infraestrutura. Quando eu falo projeto, não pensem na prancheta do engenheiro, não. Quando eu falo projeto, pensem numa concessão rodoviária, pensem num parque eólico, pensem em investimento em infraestrutura dentro desses setores que a gente está acostumado a ver, né? Saneamento, transportes, energia, aí você vê, tem linhas de transmissão, tem hidrelétricas, tem distribuição de energia, você tem aeroportos, portos, você tem iluminação pública, você tem hospitais, escolas. Então, você tem um conjunto grande aí de setores, todos eles fazem parte de infraestrutura. Quando a gente fala um projeto de infraestrutura, é bom a gente ter sempre na cabeça, né, que é um investimento privado dentro do setor de infraestrutura, geralmente estruturado na forma de uma concessão, né? E quando a gente vai olhar um projeto de infraestrutura, é muito importante você ter uma capacidade de desenhar a estrutura financeira de forma que você, por um lado, né, tenha uma assertividade, um grau de certeza com relação ao seu retorno, né, e você tem uma proteção do lado do risco, e é aí que a estruturação do pacote de garantias reais entra. Geralmente, dentro de um projeto de infraestrutura, a gente tem uma sociedade de propósito específico constituída para explorar essa determinada concessão. Então, posso dar o exemplo aqui de uma concessão rodoviária, né, uma rodovia. Então, você tem um trecho de uma rodovia, que muitas vezes ele já existe, ela passa a ser concessionada, ou seja, ela é ofertada para uma empresa privada fazer investimentos naquela rodovia, geralmente melhorias na rodovia, e a ela é permitido se cobrar um pedágio, uma tarifa dos usuários daquela rodovia, né? Quando a gente monta uma estrutura desse tipo, a gente tem como garantias todas as garantias que aquela sociedade de propósito específico, aquela concessionária, pode oferecer. Então, nós, via de regra, né, cada caso é um caso, mas a gente tem aqui uma média aí que a gente pode dizer que nós temos alienação fiduciária de ações da sociedade de propósito específico, né, da concessionária, a gente tem cessão fiduciária de recebíveis, direitos creditórios e direitos emergentes do contrato de concessão. Isso é uma seção bem ampla, né, o nome é comprido, então é uma seção bem ampla, onde todos os direitos que aquela concessionária tiver de recebimento de qualquer tipo de recurso é dado em garantia.
Também é dada em garantia a estrutura toda de contas que essa concessionária tem. Então, pensa o seguinte, né? Você tem ali a cobrança do pedágio, esse dinheiro vai para uma conta em um banco, né? Essa chamada conta centralizadora. Dessa conta, você utiliza esses recursos para pagar a operação e manutenção da rodovia, você faz pagamentos para prestadores de serviço da rodovia, você faz pagamentos para o próprio serviço da dívida, né, principal e juros da debênture, e na sequência os usos gerais ali da concessão. Essa cascata de pagamentos é feita através de contas, essas contas são administradas por um banco administrador de contas, que tem ali a cascatinha certinha que ele tem que seguir, né, todo mês para fazer esses pagamentos, e essa estrutura ela também é dada em garantia, então você tem a cessão dessas contas. E além disso, você tem colchões, né, específicos de cada projeto, colchões de liquidez, então você trabalha também numa emissão dessa com o que a gente chama de conta reserva de serviço da dívida, então você tem geralmente um colchão de liquidez que permite você ter aproximadamente 6 meses de juros e de principal previstos para pagamento, separados numa conta, também cedidos em garantia. Então você tem, na composição de todas essas garantias, né, tem projetos que você tem mais garantias, menos garantias, tem projetos onde você tem avais e fianças, né, de bancos ou dos acionistas também para complementar esse pacote de garantias. Esse pacote de garantias reais traz um grau de, vamos chamar assim, de perfil de risco para projetos de infraestrutura, que é um grau de risco muito bacana quando a gente pensa em investimentos pela pessoa física, porque são investimentos com um perfil de risco comparativamente mais baixo, quando você compara com outras debêntures de outros setores. Eu não vou nem falar do setor de varejo nessa semana, né? Então, não só do setor de varejo, mas de outras empresas, porque você tem essa estruturação de garantias, que ela é muito robusta, né? E com uma capacidade de execução, né, muito já testada no nosso regulamento jurídico. E, por outro lado, você tem o perfil dos projetos de infraestrutura, que já é um perfil também de risco muito bacana, dado que são projetos, via de regra, monopolistas, né? Então, aquela rodovia, a gente não tem ninguém mais cobrando pedágio em uma determinada rodovia, apenas aquela concessionária, né? Acho que eu falei de maneira mais genérica aqui, né, de um projeto típico, mas se a gente pegar, por exemplo, uma das principais exposições do BODB 11, a gente tem a Rota dos Grãos, né, que é um trecho de rodovia, né, da MT-130, um trecho de 140 quilômetros, onde a gente teve a originação, estruturação e o investimento por parte da Bocaina em um desenho exatamente como esse que eu descrevi para vocês. Um pacote de garantias que era a alienação de ações, cessão de recebíveis, cessão de direitos creditórios, cessão de contas, garantias dos acionistas, garantias fidejussórias, né, as garantias pessoais dos acionistas, que eram 5 empresas de concessão, e nós tivemos aí um papel relevante na modelagem financeira e na estruturação desse projeto. Então, acho que um projeto típico de infraestrutura traz esses componentes de risco, né, de perfil de risco bacana, e de proteção nos casos onde você tem algum tipo de materialização de risco, que são o pacote de garantias reais de projetos de infraestrutura. Não, perfeito. Muita informação. Imagino. Não, mas é muito bacana porque as pessoas, inclusive tem algumas outras perguntas aqui que foram enviadas mais relacionadas ao campo de risco, entender um pouco sobre as oportunidades, o retorno do fundo. Então, entender esse ponto da garantia é extremamente importante. Perfeito. Então, a resposta foi excelente. Legal, não, bacana. Mas eu queria voltar num assunto que você acabou já mencionando um pouco, que é sobre os setores. Você mencionou aqui várias opções que a gente pode encontrar quando a gente fala de infraestrutura. Mas se a gente olhar para o cenário hoje, seja de FIINFRA, ou seja do BODB especificamente, tem um setor, ou alguns setores que normalmente são mais visados, ou mais interessantes, ou é algo mais homogêneo assim, entre as opções? Uma ótima pergunta, né? Dentro desses setores que eu mencionei de infraestrutura, né, você tem algumas... você sempre vai ter uma necessidade maior ou menor de se gerar energia, de se transportar energia, uma necessidade maior ou menor de você expandir a sua rede de rodovias dentro de um determinado, né, do país, dentro de um determinado estado. Então, você sempre tem uma certa necessidade, tem uma coisa que todo mundo concorda, é que a gente precisa de investimentos em infraestrutura no país, né? Então, a gente percebe, a gente vive essa falta de infraestrutura no custo Brasil embutido em todas as coisas. Então, a gente tem sim uma necessidade ampla em diversos setores,
mas tem alguns setores que ao longo do tempo eles vão se tornando mais ou menos relevantes. Eu, enfim, antes de trabalhar com investimentos, antes de fundar a Bocaina Capital, eu trabalhei muitos anos numa área de banco que chama área de Project Finance, que é a área que faz essas estruturações dentro, né, dos bancos, das instituições financeiras, né, que faz o financiamento dos projetos de infraestrutura, seja com recursos do próprio banco, seja com recursos de BNDES, enfim, é que é a área que faz esse tipo de estruturação. E eu passei, né, mais de 10 anos aí fazendo isso e transitando por todas essas áreas, fazendo projetos em todos esses setores, né, assim como outras pessoas aí do time que a gente compôs na Bocaina. Então, a gente tem essa capacidade dentro da gestora de participar e de estruturar e de investir em todos os subsetores dentro de infraestrutura. Por alguns anos, por exemplo, o setor de geração eólica foi muito representativo. Então, você consegue vislumbrar hoje algumas emissões de projetos de geração eólica, né? Um pouco depois, projetos de geração solar fotovoltaica. Hoje, dado o contexto de energia, né, preços de energia mais competitivos, alto grau de chuvas, né, reservatórios em plena capacidade, os projetos de geração de energia têm aparecido menos e a gente tem visto mais projetos do setor de saneamento, por exemplo, que se desenrolaram após o marco regulatório aprovado recentemente. Isso destravou uma série de investimentos em saneamento, consequentemente demandou do mercado de capitais, né, e o instrumento para isso são as debêntures incentivadas de infraestrutura, captação de recursos para esses projetos. Outros projetos interessantes que têm aparecido têm sido na dinâmica de iluminação pública, né, também, que são concessões aí para fazer a troca das luminárias, né, das luminárias legadas para a iluminação por LED, que é muito mais eficiente, né? E, obviamente, a gente continua tendo uma demanda dos projetos tradicionais. Então, rodovias, portos, aeroportos, telecomunicações. Se a gente for pegar o portfólio do BODB hoje, hoje nós temos 7 debêntures no portfólio e nós temos uma diversificação muito grande entre setores, né, dessas debêntures. Então, acho que só tem 2 do mesmo setor, que é de geração solar fotovoltaica. Todas as outras são de setores distintos entre eles. Então, isso mostra um pouco a capacidade de diversificação que você tem dentro de infraestrutura também. Acho que isso é um ponto que talvez valha a pena só ter um comentário que, do ponto de vista de risco e diversificação, acho que ele é muito relevante, principalmente para o nosso público que está nos assistindo e tem um conhecimento maior de imobiliário, né? Quando a gente fala de infraestrutura e desses diferentes setores, é importante marcar a diferenciação entre eles, do ponto de vista de perfil de risco, que ela é muito grande. É diferente, talvez, de você pensar em investir numa laje comercial ou num CRI emitido por uma empresa que opera no mercado de São Paulo e o mercado do Rio de Janeiro, onde eventualmente você tem um ciclo que acaba impactando a todos, né, de maneira às vezes mais ou menos uniforme. Em infraestrutura, a dinâmica de um projeto de saneamento municipal, né, de uma concessionária de saneamento de um determinado município que vai fazer a operação de água e esgoto, ela é uma dinâmica completamente distinta da dinâmica de uma concessão de linha de transmissão federal e das debêntures respectivamente emitidas por esses projetos. O arcabouço regulatório é diferente, o tipo de acionista é diferente, o perfil de risco de cada concessão é diferente, a forma de remuneração e geração desse fluxo de caixa que paga as debêntures ao longo do tempo, ela é completamente diferente. Então, em termos de diversificação específica, apesar de a gente estar falando de infraestrutura como um todo, esses subsetores, eles trazem um componente de diversificação muito interessante dentro dos FI Infra. Essa ideia é bem legal. Em fundo imobiliário, a gente tem fundos muito temáticos, né? Então, a gente tem um fundo só de lajes, um só de galpões, e a gente tem visto um crescimento, assim, uma diversificação dessa estratégia. Então, são fundos agora mais híbridos, mesclam algumas coisas. Então, isso é uma coisa interessante, que tem até uma pergunta aqui que a gente vai falar mais para frente, que é sobre como é que analisa um pouco o FI Infra. E um ponto que você pode já prestar atenção é justamente nessa questão do setor. Então, você vê o quanto diversificado o fundo é ou não, aonde que ele está inserido ou não, para você conseguir julgar se é um investimento interessante para você. Então, essa parte do setor eu acho bem bacana. Até pelo fato de que muitas pessoas não pensam nisso, mas quando a gente fala de fundo imobiliário, quando você está investindo em fundo imobiliário, indiretamente você está financiando o mercado imobiliário. Quando você investe em fiado, indiretamente você está financiando o agro. E aqui a gente está falando de infra, indiretamente você financia o setor de infra. Então, os investidores, eles não estão lá meramente colocando dinheiro para trabalhar, ganhando o aluguel, a renda deles ali e pronto, acabou. Existe
algo maior também que você está fazendo ali, que é justamente esse financiamento dos seus respectivos investimentos aí que você estiver fazendo. Então, eu acho que esse é um aspecto bem legal de se pensar também quando a gente fala desses investimentos. Muito bacana você ter trazido isso, Marcos, porque assim, o setor de infraestrutura ele é um setor que emprega muito, né? Então, do ponto de vista de geração de empregos, é super relevante. E mais do que isso, você está diretamente sendo responsável, né, ao financiar a infraestrutura, por atacar o custo Brasil, por reduzir o custo Brasil. É bacana, eu peguei outro dia, né? E aí, assim, a gente tem no nosso site lá, no bocainacapital.com/BODB11, que é o site dedicado para o nosso fundo do Estado, a gente tem os nossos relatórios mensais. E em um dos relatórios recentes, eu coloquei algumas fotos de antes e depois de um dos projetos que a gente financiou, que é esse projeto da rodovia que eu comentei mais cedo, né? Rodovia no Mato Grosso, que é um corredor importante de escoamento de grãos. A situação antes da melhoria e posterior à melhoria, assim, é uma mudança muito drástica. Então, você está ali, assim, com mais sinalização, com asfalto recuperado, com acostamento, com as margens da rodovia bem cuidadas. Isso daí se reflete em quê? Em maior segurança para o caminhoneiro, em menor manutenção dos caminhões, em menores períodos de viagem, né, em viagens mais seguras e sem intercorrências, ou seja, você atua diretamente na redução do custo Brasil e na melhoria como um todo, né, da nossa base aí seja de custos dos produtos finais dos consumidores, seja no bem-estar da população. Então, eu assim, tenho sempre, né, que a gente pensa e discute infraestrutura, a gente acaba, às vezes, no investimento falando muito de colocar o dinheiro para trabalhar, de ter bons retornos e ser eficiente fiscalmente, mas esse componente é um componente muito bacana e que a gente vê materializado nos nossos financiamentos de projetos de infraestrutura. É muito legal, né? Porque é um duplo benefício para o investidor. Perfeito. Ele tem o benefício do investimento em si, né, de receber a renda ali, mas também ele tem um benefício que a vida dele potencialmente vai ser impactada. Óbvio que aí depende, né, do que a gente está falando, mas de alguma forma pode ser que sua vida também seja beneficiada por conta desse desenvolvimento imobiliário, de infraestrutura, ou no agro que seja. Então é um círculo, né? As coisas vão dando volta aqui, então eu acho isso muito bacana. E agora eu queria fazer algumas comparações mais diretas com FIIs e FIINFRAs, para a gente colocar aqui mais fácil para as pessoas entenderem questão de rendimento, questão de tributação, essas características, obrigações ou não obrigações desses fundos. Certo. E o primeiro eu queria entrar no rendimento. Então, em fundo imobiliário, os fundos eles são obrigados a distribuir semestralmente, no mínimo, 95% do lucro caixa deles no semestre. Essa é uma obrigação, é uma lei, eles têm que cumprir. Os fundos, apesar da regra ser semestral, eles distribuem todos os meses, eles podem ter um ajuste ali, distribuir menos, mas depois, no fim do semestre, eles precisam cumprir os 95%. Quando a gente fala de FIINFRA, existe essa mesma lei? Existe algo parecido ou não tem uma restrição? Perfeito. A regra tanto da lei 12431 quanto dos FIINFRA, ela não estabelece essa obrigatoriedade de distribuição de rendimentos, ela traz uma flexibilidade, então você tem FIINFRAs, como esses que a gente vê listados na Bolsa, né, como o BODB11, que fazem pagamentos mensais, né, distribuições mensais, e que tem a sua regrinha ali, seu objetivo ali de distribuição desses recursos, e você tem também fundos que não estão listados na Bolsa, que são fundos que você consegue investir através da prateleira da corretora, via o site, etc., que não pagam nenhum rendimento e que são como fundos de renda fixa padrão, vamos chamar assim, né, os tradicionais. Então, você tem essa flexibilidade dentro dos FIINFRA e dentro da Lei 12431 que instituiu aí a possibilidade desse tipo de investimento. É importante, então, dizer, não há obrigação de se distribuir os 95% do resultado, não há uma restrição para que se distribua mais ou menos mensalmente ou que se distribua qualquer coisa. Historicamente, por exemplo, os primeiros fundos de investimento em infraestrutura, eles faziam distribuições semestrais, inclusive. Eles tinham também um outro desenho, que não era nem FIINFRA, era em formatos de outros tipos de fundos. Quando a gente lançou o BODB11, aí publicamos o prospecto em junho de 2020, né, a gente fez uma pesquisa bem relevante antes e identificamos esse interesse da pessoa física em ter algo similar a um fundo imobiliário do ponto de vista de renda, do ponto de vista de liquidez de bolsa,
e do ponto de vista de facilidade, né, e de já estar acostumado com home broker, etc., identificamos essa necessidade, essa vontade de ter no FIINFRA um formato parecido com os fundos imobiliários. Então, nós desenhamos aí o BODB para ser um fundo voltado para o público em geral, né? Fizemos uma oferta ampla, né, para esse público, né? Ele não é um fundo restrito a investidores qualificados, como historicamente se fazia para a infraestrutura, né? Fomos os primeiros a sair aí para público em geral, numa oferta Instrução 400, com uma oferta ampla, e com uma dinâmica de pagamentos mensais, né, de rendimento para os cotistas, e com esses rendimentos representando, né, o retorno do portfólio composto tanto pelo cupom, vamos dizer, das debêntures, né, seu yield, quanto pelo componente do IPCA. Então, todo mês, o fundo paga ali o IPCA mais o cupom aí do rendimento das debêntures do portfólio, que são geralmente atrelados ao IPCA, são geralmente parecidas com as NTNBs, com um prêmio de spread de crédito adicional. Então, a gente desenhou o fundo para que ele faça esses pagamentos mensalmente do IPCA mais o cupom equivalente daquele mês, né? Então, essa foi uma inovação, acho que a gente foi bem sucedido, a gente teve sucesso aí na identificação dessa necessidade, porque os fundos antigos, né, existentes se converteram para esse formato, né, depois, né, dessa nossa publicação, e os novos fundos que vieram também já nasceram nesse contexto. Então, os fundos que vocês vão encontrar na B3 listados hoje seguem essa, via de regra, essa linha de distribuições mensais. O BODB é um desses fundos que faz, sim, tem aí um objetivo de distribuir mensalmente os rendimentos, ainda que não seja obrigatório do ponto de vista da regulamentação fazê-lo. Não, perfeito. E eu acho que você usou alguns termos bem bacanas aqui que dá para a gente fazer um contraste com o fundo imobiliário. E eu acredito que a gente pode fazer, para você entender um pouquinho, talvez de uma forma mais palpável para você que já entende fundo imobiliário, a gente consegue, então, dizer que os FIINFRAs hoje têm uma certa similaridade, ou maior similaridade, com fundos de papel de fundo imobiliário. Então, quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, a gente está falando mais CRI. Tem debênture também lá, inclusive. Só que as debêntures vão estar inseridas em propostas diferentes aqui. Então, você mencionou a questão dos juros, você mencionou a questão do indexador, e para você entender, então, o caminho da renda, então, da onde surge o dinheiro que acaba no seu bolso. Então, corrija-me também se eu falar alguma coisa errada aqui. Basicamente, então, o fundo ele vai fazer como se fosse um empréstimo. Então, fazendo ali um investimento na debênture, aquele dinheiro vai ser usado ali na operação que ele tiver atrelado, e daí vai ter uma correção desse valor. Então, como todo empréstimo, vai ter um pagamento de volta desse valor, mais os juros. Por isso que a gente tem, assim como a gente vê nos CRIs, a gente tem a taxinha mais uma correção monetária. Então, no caso da debênture, a gente vai ter também a taxa de juros, mais alguma correção. Paga esse valor para o fundo desconta tudo que ele tem para descontar de despesa, de taxa, e distribui para você. Exato, é isso mesmo, isso mesmo. Não, perfeito. E daí a minha dúvida, que é uma pergunta que mandaram aqui também, é sobre a alocação em CDI ou IPCA. Então, muitas pessoas aqui têm gostam de casar essas coisas com fundo de papel, e a gente faz essas perguntas, né? Hoje a gente tem fundo imobiliário, a maioria do mercado ali, vasta maioria, é IPCA. Então, foca em IPCA. Agora com o CDI mais alto, eles começaram a mexer um pouco mais com o CDI, mas o IPCA ele domina muito no mercado imobiliário, principalmente nos fundos imobiliários. Enfim, tem uma preferência para um ou outro, alguma dominância de um outro? Eu vou comentar. A dominância é maior do IPCA também, mas tem um motivo. Pela Lei 12.431, as debêntures em CDI, emitidas com esse... não sei se vale falar indexador, mas, enfim, as debêntures atreladas ao CDI, elas não são elegíveis para receberem esse carimbo de debêntures incentivadas. Para a debênture ser incentivada dentro das regras ali estabelecidas na Lei 12.431, além dela ser dos seus usos, né, do uso dessa captação, desse financiamento, entre aspas, ter que ser investimentos novos em projetos de infraestrutura, ela também precisa atender uma série de outros requisitos. Dentre eles, ela tem que ser atrelada a um indexador de inflação, como, por exemplo, o IPCA, ou se uma taxa pré-fixada, ela pode ser eventualmente atrelada a TR. Mas o que acontece no mercado, de fato, é que praticamente todas essas debêntures são emitidas atreladas ao IPCA. Então, elas vão pagar um IPCA, como rentabilidade, né? Um IPCA mais um cupom, por exemplo, IPCA mais 8, IPCA mais 9. Então, esse é a remuneração atrelada àquela debênture.
isso daí permite algumas coisas interessantes. Então, a primeira coisa, né? Ela permite uma exposição à curva de juros reais. Então, isso é um negócio legal. Se você tem um fundo de CRI, né, um fundo imobiliário de papel que tem os seus indexadores atrelados ao IPCA, você também tem isso. Onde tem um fator interessante na infraestrutura. A curva de juros reais, né, ela permite a você ter potenciais ganhos de capital. Abertura e fechamento da curva, você acaba podendo capturar um ganho de capital nas debêntures, consequentemente, no patrimônio do fundo. Esse ganho de capital para os fundos de infraestrutura, os FIINFRA, ele também é isento de imposto de renda. Então, é uma isenção que ela é mais ampla do que a isenção fiscal de imposto de renda para as pessoas físicas nos fundos imobiliários. No fundo imobiliário, você precisa ter essa diferenciação do que é rendimento especificamente, 95% do rendimento, a regrinha, e o que for rendimento você tem a isenção, o que não for aquilo você não tem isenção, você é taxado a 20% do ganho de capital nos fundos imobiliários, enquanto que no fundo de infra e nos investimentos, né, atrás dessas debêntures incentivadas, você tem a isenção tanto dos rendimentos quanto em eventuais ganhos de capital. Então você tem a possibilidade de estar exposto à curva de juros reais e capturar essa compressão aí de taxa, esse ganho de capital, coisa que quando você está num indexador do tipo CDI, você tem a sua taxa pós-fixada, né? Ou seja, ela vai variar de acordo com o CDI vigente naquele dia, né? Que é uma taxa diária, e mudanças nessa taxa não vão te permitir ganhos de capital com base na curva de juros. Você vai ter a tua remuneração ajustada a cada dia para aquele novo valor. Talvez esses termos sejam um pouco técnicos, mas acho que é um jeito bacana da gente ir marcando um pouco as diferenças, né? E acho que tem um outro fator importante aqui que vale mencionar. Apesar das debêntures serem todas emitidas aí praticamente, né, em IPCA+, a gente tem algumas estratégias possíveis de se trazer esse indexador IPCA+, para o indexador CDI. Então já tem alguns fundos no mercado que permitem você ter uma exposição ao CDI, não são as debêntures que tem o indexador CDI, você, na gestão do fundo, pode fazer fazer uso de derivativos para transformar essa taxa de IPCA mais cupom para CDI mais um spread. Essa conversão, ela precisa ser feito um cuidado aí da gestão do teu ativo e do teu derivativo para você poder ter essa entrega. No caso do BOADB 11, a gente entende que o FIINFRA é um veículo muito interessante para a pessoa física ter acesso à curva de juros reais e a capacidade, vamos dizer, o upside potencial que ela traz em termos de ganho de capital. Então, hoje, a última debênture que a gente investiu agora em dezembro, né, para o BOADB, a gente investiu uma taxa de IPCA mais 9,83. Poxa, uma taxa muito interessante, né, com um perfil de risco muito interessante. E essa é uma taxa que, no seu carrego, né, o seu rendimento é isento, e quando, eventualmente, a curva de juros reais, ou seja, as NTNBs, voltarem para patamares mais próximos da média, talvez próximos de um IPCA mais 4, ou algo do tipo, as debêntures, elas também têm a sua rentabilidade ajustada, e o investidor captura todo esse ganho de capital na sua cota. Eu faço uma conta bem rápida, assim, Marcos, que talvez valha a pena a gente comentar, falando aqui já de renda fixa, mas é um dos fatores de atratividade dos FIINFRA, acho que é importante as pessoas saberem, né? Você tem uma debênture, uma renda fixa, que tem um prazo longo, vamos falar aqui uma duration de 5 anos, e você tem uma taxa de IPCA mais 8, né, e ela vale no seu PU R$1.000, se você tem uma negociação no secundário que leva essa taxa a um IPCA mais 7, você teve uma compressão de 1%, né? Você fala, poxa, isso aí reduziu a minha rentabilidade? Não. Isso significa que o seu preço unitário daquela debênture aumentou. Ele aumenta na proporção da duration daquele papel. Se uma duration de 5 anos para uma compressão de 1%, a conta rápida que a gente faz é a multiplicação da duration pelo percentual de compressão. Então, 5 vezes 1%, 5%. Essa compressão te traz 5% de ganho via ganho de capital no preço unitário de cada debênture e, consequentemente, na cota dos FIINFRA. Os FIINFRA são um veículo muito interessante para poder ter exposição a esse potencial ganho. Então, na nossa opinião, isso é um dos fatores interessantes para a pessoa física,
No caso do BODB, a gente mantém esses indexadores todos em IPCA+, para permitir essa exposição aos cotistas. Excelente. Esse comportamento é um comportamento que, quando a gente fala dessa mudança do valor patrimonial ali do fundo, em relação com a mudança ali da curva de juros, acontece com fundos imobiliários de papel. Muita gente não entende isso, mas é um fato super importante, até para você conseguir avaliar o seu fundo, para você ver se aquele VP ele tem um potencial de subir, ele tem um potencial de cair, dependendo do cenário. É uma coisa que você consegue acompanhar e é muito importante. Então, essa explicação foi muito legal para esclarecer isso. Eu queria saber se você concorda comigo em uma frase aqui. A gente costuma falar que os fundos imobiliários de papel são a maneira mais eficiente que você tem de investir em CRI. Certo. Eu poderia dizer, então, que FIINFRA acaba sendo uma das maneiras mais eficientes de você investir em debenture versus você ir direto lá na corretora e comprar uma debenture diretamente? Marcos, eu vou falar aqui do ponto de vista profissional e vou falar do ponto de vista pessoal também. Eu não tenho nenhuma debenture no meu portfólio de investimento enquanto pessoa física. Nunca tive, né? Eu sempre dou preferência para ter exposição a esse mercado via fundos de investimento. E por quê, né? Porque você é gestor e, né, você tem o seu interesse aí alinhado com a sua profissão. É que assim, a gente vê o mercado, né, efetivamente. Então, como é que funciona o mercado de debêntures, né? Você você negocia debêntures em um mercado de balcão, né? O mercado de balcão, ele tem menos transparência de preço, ele tem um custo de transação maior, né? Então você tem mais pessoas envolvidas em um trade, né, em uma negociação de debêntures, né, de compra e venda de debêntures, quando você compara isso com o mercado eletrônico, que é o mercado da Bolsa de Valores, da B3, né, o mercado daí do que você consegue acessar via o seu home broker. Então, o mercado de balcão, ele traz uma ineficiência de custo de transação, ele traz menos visibilidade de preço. Isso se reflete em quê? Se reflete em você acabar tendo que pagar mais caro quando você está comprando e vender mais barato quando você está vendendo. Esse spread de bid-ask, ele é maior e os custos de transação tornam ele ainda maior. Então, você entrar e sair de uma posição, ainda que pequena, né, sei lá, poucos milhões, poucos centenas de milhares de reais, vai gerar uma perda para quem faz esse investimento, né, compras e vendas de debêntures no mercado de balcão, quando comparado com o mercado eletrônico. As debêntures não são negociadas no mercado eletrônico, não são negociadas na que a gente chama de bolsa de valores, né, mas as cotas dos FIINFRA, sim. Então, a sua liquidez, quando você compra e vende uma cota, ela é o mesmo D+2 que você está acostumado com os demais fundos, que você está acostumado com as ações, quando compra e vende. A comodidade de você comprar e vender, ela é a mesma comodidade de fazer uma compra e venda através do home broker, falando das cotas dos FIINFRA. Enquanto que no caso das debêntures, você precisa ligar lá para o seu custodiante, falar, poxa, quero vender essa debênture a tanto, qual que é o preço, aí vai ligar para a tesouraria, para a mesa de operações, para achar o preço, para achar o outro comprador no mercado de balcão, que traz esses custos adicionais. Então, via de regra, quando a pessoa física investe diretamente nas debêntures, ela não pega os melhores preços e ainda acaba tendo que remunerar toda essa cadeia aí que acaba encarecendo o seu custo de transação, enquanto que os FIINFRA permitem você arbitrar favoravelmente esse mercado. Você consegue investir nesses papéis, que são as debêntures incentivadas, que tem um mercado menos líquido, mas você arbitra, né, investindo através de um mercado super líquido, que é o do mercado eletrônico, é o mercado da Bolsa de Valores. Então, eu vejo como muito favorável, muito uma comodidade, né, uma facilidade de investimento, e que se traduz, né, em maior acessibilidade, em uma maior democratização do acesso a esse investimento, né, que é um investimento desenhado para a pessoa física por conta das isenções fiscais e por conta da dinâmica do perfil de risco dos fundos. Então eu vejo assim, sim, como uma forma mais eficiente de se expor a esse setor, a compra e venda de cotas na B3. Perfeito. Queria só reforçar aqui um ponto que você já mencionou, a gente passou misturado em outros tópicos, eu queria trazer isso aqui porque foi uma pergunta bastante frequente aqui. Certo. É sobre a questão da tributação. Então, você falou rendimento isento. Isso. E também o ganho de capital. Então, o FIINFRA não tem imposto quando você vende. Você comprou sua cota 100, vendeu a 120, você teve 20 reais de lucro seus. Você não precisa pagar os 20% de imposto que você tem em fundo imobiliário, por exemplo. Então, a gente tem uma vantagem aí dos FIINFRAs sobre essa estrutura de fundo imobiliário, que é uma coisa muito bacana também.
O pessoal de fundo imobiliário tem sempre uma preocupação, poxa, como é que é? E às vezes eu recebo esse tipo de pergunta também, né, que é bem engraçado. Como é que é o regime de apuração? É regime caixa? É regime competência? É regime sei lá o quê? Gente, não tem essa porque não tem essa preocupação de você carimbar regulatoriamente como que funciona ali, aquele centavo foi para lá, foi para cá. A isenção para a infraestrutura, né, para esse tipo de veículo, para investimentos em debêntures, via os FI Infra, ela é completa, tanto no rendimento quanto no ganho de capital. Então, você não tem essa tributação de 20% do ganho de capital dos FI Infra, que é uma diferença relevante, né? Então traz, do ponto de vista de eficiência tributária, essa vantagem para o FI Infra, e além disso, você tem a dinâmica do investimento do portfólio. Né? Então, o que você investe dentro de um fundo que esteja enquadrado vai render de maneira isenta também dentro daquele portfólio. Então, você alocou 85% do patrimônio do fundo em debêntures incentivadas, a outra parcela que tiver ou depositada em caixa, né, em compromissadas, ou em outras debêntures, né, não necessariamente incentivadas, todo o portfólio também rende com isenção de IR para a pessoa física. Então, acho que são, do ponto de vista tributário, tem esse ponto favorável aí para investimento em infraestrutura. Show. E o FII Infra ele é muito novo para muita gente. Então, muita gente não conhece, não sabe exatamente como é que estuda. Uhum. O que você sugeriria, ou talvez alguns indicadores ou alguns aspectos que você sugeriria para eles, para os investidores olharem e estudarem, para conseguir estudar um FII Infra? Por exemplo, em fundos imobiliários a gente olha alguns indicadores, né? A gente tem muito mais uma análise fundamentalista, olhar realmente ali a proposta do fundo, a proposta do imóvel, a estratégia e tudo mais, mas tem alguns indicadores também. A gente obviamente vai olhar preço, vai olhar rentabilidade, o PVP, o VP, entre outros, né? Vacância e tudo mais. Enfim, infra, se você fosse falar para um investidor aqui, não precisa ser uma lista completa, né? Pode certo. Ser alguns assim mais importantes. O que a pessoa tem que se preocupar para estudar um FII? Acho que os aspectos que os investidores já estão acostumados a olhar do ponto de vista de fundos imobiliários com relação à dinâmica de cota, eles são também válidos para analisar os FI Infra. Então, quando você for olhar preço por valor patrimonial, acho que esse é um fator dentro de infraestrutura que ele é ainda mais importante na análise, ou seja, o valor patrimonial de um fundo de debêntures incentivadas, ele tende a ser muito preciso. E eu diria até potencialmente mais preciso do que uma grande parte de fundos imobiliários que às vezes dependem de laudos, que tem um delay, né, um tempo entre você ter atualizações daquele valor patrimonial. Isso é importante mencionar. O portfólio do fundo, né, do FI Infra, que é composto pelas debêntures incentivadas e por outros títulos de renda fixa, ele é marcado a mercado, né, que a gente fala da marcação a mercado, todos os dias. Então, todos os dias você tem uma atualização do valor patrimonial do fundo. Esse valor patrimonial ele está disponível no site da CVM, é relativamente fácil de consultar. Alguns fundos disponibilizam, inclusive, essa informação. No nosso caso, a gente tenta trazer também nos nossos relatórios essa informação. E esse valor ele é atualizado diariamente. Esses títulos estão todos marcados ao seu valor justo dentro da metodologia de precificação de renda fixa, né, de títulos adotados pela Ambima e pelos custodiantes, que geralmente são as grandes instituições financeiras do mercado. Então, aquele valor patrimonial ele tende a refletir naquele dia com precisão o valor justo daqueles títulos e você ter uma negociação com preço com ágio ou deságio frente àquele valor patrimonial é uma informação relevante. Então, isso acho que é um dos fatores que é bacana de se observar quando você vai estudar um fundo, né, de infraestrutura. Um outro fator, e aí, pegando outro exemplo, né, se for, poxa, vacância, etc. Infraestrutura não tem o conceito de vacância, né? Todo o portfólio alocado, ele está, de alguma forma, gerando rendimento ali para aquele portfólio. Toda a parcela do portfólio alocado em debêntures está gerando, né, rentabilidade ali para o fundo. Então, não tem o conceito de vacância. O que é importante de se observar é a equipe de gestão, que aí eu vou, né, fazer um comentário aqui, que infraestrutura é um tipo de investimento que exige um certo grau de especialização. Né? Então, para você saber qual parque eólico é um parque bom do ponto de vista de crédito, de fluxo de caixa, e um parque eólico que não é tão
tão interessante, você precisa ter analisado com profundidade uma quantidade bem grande de aspectos, tanto do mercado de energia quanto da conjuntura intrínseca daquele projeto, né, daquele parque eólico. Mesma coisa para uma concessão de saneamento. Né, você precisa entender o amplo, né, do ponto de vista regulatório, etc., e o específico daquela concessão. Então, esse nível de especialização, acho que é um fator muito importante na hora do investidor analisar o fundo em que ele vai investir. Então, acho que o conhecimento histórico das pessoas, o quanto que elas já trabalharam, né, com infraestrutura, com investimentos em infraestrutura, experiência da gestão, etc., são fatores relevantes quando a gente está falando de investimento em infra, talvez num componente ainda superior a um investimento em crédito privado comum ou em fundos imobiliários de CRI, porque nesses outros casos você tende a ter uma pulverização, uma diversificação super ampla, onde você tem pequenas apostas em uma quantidade enorme de papéis e infraestrutura, nem sempre é viável você ter essa dinâmica. Faz mais sentido você conhecer muito bem cada um dos investimentos que o fundo realiza. Então, acho que esse é um aspecto que a gente preza bastante, é um aspecto que a gente privilegiou muito na constituição da Bocaina Capital e no time de gestão que cuida do portfólio do BODB11. Né? Então, é um time liderado por mim e que tem décadas de atuação no setor de infraestrutura. Tá? Então, acho que esse é um fator super, super relevante. As métricas de bolsa se aplicam, a DTV, né, esse pessoal que faz, né, o trading no dia a dia aí, gosta de olhar, tudo isso se aplica. E o tema técnico, na hora de olhar o portfólio, acho que é bastante relevante. Observar também, na hora de você for montar o seu portfólio, que papéis que estão no portfólio de cada fundo, né? A gente não tem tantos fundos assim e os portfólios de todos são disponibilizados, né? São públicos. Então você vai olhar, poxa, esse fundo aqui tem exposição nesse papel. Você vai olhar, às vezes, outros 2 ou 3 fundos que também têm exposição no mesmo papel. Então, acho que faz sentido para o investidor privilegiar portfólios aí que tenham componentes diferentes de debêntures que o compunham, né? Então, dentro do BODB11, a gente procura trazer várias debêntures que a equipe da Bocaina origina e investe proprietariamente. Então, tem algumas debêntures que vão estar lá que não vão estar no portfólio de mais ninguém. Então, acho que esse é um jeito bacana de investir em infraestrutura e é um jeito bacana da gente no time da Bocaina, né? Alavancar ainda mais o nosso know-how de infraestrutura em favor dos investidores do BODB11, que é trazer esses papéis que não são também os papéis comuns de mercado, vamos chamar assim. Tá? Então, acho que esses são fatores aí interessantes na hora de você analisar o investimento em FI Infra. Perfeito. E esse ponto da gestão faz a gente voltar naquela questão de forma eficiente de investir em debênture ou em infraestrutura, né? Porque quando você vai investir sozinho, você pode ser uma pessoa, um investidor bastante inteligente, bastante estudado, entender muito bem, mas existe uma diferença muito grande entre você fazer a análise você mesmo apenas e um gestor que tem uma equipe, que tem um histórico, que tem toda uma estrutura, eles fazerem não só a análise disso, mas a gestão de vários ativos ao mesmo tempo. A gente acaba voltando na questão da eficiência. Perfeito, da gestão profissional. Exatamente. Né? Perfeito. Então, a gestão não só em fundos imobiliários, mas também em infra, é um aspecto, talvez até o mais importante de todos. Acima de tudo, é você olhar a gestão, entender como é que é a proposta, a estratégia, o histórico, para você conseguir escolher aí os melhores fundos para vocês. E tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que talvez seja uma pergunta que está na cabeça de todo mundo ali. Eu ter fundo imobiliário na minha carteira, se eu colocar FIINFRA na minha carteira, isso chega a ser muita sobreposição ou você acha que eles são complementares? Certo. Eu acho, assim, eu sou sempre um cara que tem uma cabeça de gestão de risco. Então, assim, para mim, gestão de risco, às vezes eu aplico em mais coisas do que deveria na vida até. E acho que essa dinâmica de compor o portfólio com classes diferentes de ativos, dentro dessas classes que ficam denominadas aí dentro dessa caixa de classes alternativas, né, que basicamente não são nem renda fixa, nem ações, né, e fundos multimercado. Acho que a gente tem os fundos imobiliários, a gente tem os FIAGRO, né, agora que também tem algumas opções de investimento, e os FIINFRA, são classes de investimento onde você consegue ter um alto grau de diversificação, né, no caso de infraestrutura intraclasse,
e que ela serve com um componente não só de não sobrepor, certamente não se sobrepõe, mas ela ajuda a descorrelacionar a carteira, né? Então, ativos de infraestrutura, eles tendem a ser acíclicos. O que quer dizer isso, né? Poxa, você tem uma linha de transmissão, você tem um parque de geração solar, eólica, ele vai gerar aquela energia, ele vai vender aquela energia dentro de um contrato de longo prazo e vai auferir aquela receita e gerar aquele fluxo de caixa pagador daquela debênture, né, ao longo desse período, sem intercorrências de mercado, se o gestor fez uma aposta acertada ou não, o gestor da empresa, né, o presidente da empresa fez uma aposta acertada ou não, se entrou no mercado certo ou não, é algo estável e que ele não tende a variar de acordo com ciclos econômicos. É claro que depende do tipo de ativo. Então, você vai falar, poxa, aeroportos. Aeroportos são um ativo de infraestrutura que ele tem uma exposição a ciclos macroeconômicos, né? Então, você consegue ter dentro de infraestrutura a possibilidade de olhar esses ativos de uma maneira descorrelacionada com o setor imobiliário, seja de CRIs, seja de ativos, né, lajes, galpões, etc. Então, acho que tem um grau não só de não sobreposição, mas também para trazer uma descorrelação para o portfólio. E, né, dentro da teoria de portfólios, né, você ter algo descorrelacionado, onde a sua correlação, né, ela é próxima de zero, ela traz um benefício muito grande, porque você captura prêmios distintos, você captura retornos distintos e você ajuda a diversificar o seu perfil de risco, né, e traz benefício qualitativo para o seu portfólio enquanto investidor, olhando toda a sua carteira. Então, acho que o FI Infra, para quem ainda não investe, né, acho que deveria ser uma classe, sim, para se observar, olhando um viés tanto de diversificação do portfólio, mas também de um ativo que permite uma geração de renda com algum grau de proteção aí também à inflação, dado que são, na maior parte dos fundos, né, dos ativos, atrelados ao indexador do IPCA. Não, perfeito. Então, para o investidor que busca uma diversificação, investidor de fundos imobiliários que busca uma diversificação e busca renda também, o FIINFRA ele acaba sendo uma opção bem interessante. Então, recomendo que vocês dêem uma estudada, conheçam o produto para você ver se faz sentido para você. E falando um pouquinho de futuro, claro, a indústria, assim como o fundo BODB11, eles estão crescendo. Ambos estão crescendo. Sim. Então, a pessoa que for agora lá entrar no site da Bocaina, abrir o relatório gerencial e vai ver uma foto do que é o portfólio do fundo hoje. Isso. Só que a ideia, eu imagino, que é continuar crescendo, continuar expandindo. Claro. O que você poderia falar de futuro do fundo? Onde você imagina o fundo estar daqui a algum tempo, assim, um pouco de missão aí, objetivo? Perfeito, não, ótimo ponto. Acho que, então, vou falar do ponto de vista macro e aí vou instanciar isso para o BODB11. Né? Então, do ponto de vista macro, de infraestrutura, a gente, enquanto país, né, a gente investe menos do que deveria em infraestrutura. Quanto menos? Olha, a estimativa, né, de algumas entidades do setor é que o Brasil precisaria investir tanto em recursos públicos quanto privados, algo próximo aí de 2%, 4% do seu PIB em infraestrutura, apenas para recuperar a depreciação dos ativos existentes, nem falando de investimento de novos ativos. E a realidade é que, historicamente, o Brasil tem investido 2% ou menos do seu PIB em infraestrutura. Então, não estamos nem conseguindo repor, né, a depreciação dos ativos existentes. Então, a gente tem uma necessidade de investimento em infraestrutura que é muito grande, ela é sentida por todos os setores da sociedade, tanto o setor produtivo, o setor do agronegócio sente isso na hora que vai escoar sua produção, o setor industrial sente isso quando vai fazer a exportação dos seus produtos, o setor de serviços sente isso quando vai fazer a sua prestação. Então, infraestrutura é um setor que demanda investimentos hoje, que continuará demandando investimentos no futuro próximo e no futuro também de médio e longo prazo. Independente de governo, independente de tipo de gestão, essa necessidade ela permanece. Então, a matéria-prima, né, dos FIINFRA, ela tende a continuar expandindo com uma velocidade cada vez maior, na minha opinião. Então, do ponto de vista de oportunidades, a gente tem um leque de oportunidades muito grande, tanto em termos de quantidade de oportunidades, quanto em termos de volumes de alocação potencial.
E aí, falando especificamente do BODB11, a gente tem no nosso veículo hoje um portfólio com 7 emissores, né, 7 emissões, então diversificadas entre os setores. Acho que esse grau de diversificação é algo que o investidor pode esperar, né, um aumento desse grau de diversificação, mantendo essa variedade de setores dentro do nosso portfólio. Então, diversificação, incremento aí de tamanho do fundo, né? Acho que a gente está aí muito esperto, monitorando janelas de mercado para aumentar o patrimônio do fundo e, consequentemente, aumentar a liquidez, né? Aumentar a liquidez da negociação das cotas na B3 e também atuar em emissões novas, emissões que a gente vai buscar, né? Emissões com prêmio. Acho que o principal valor aí que a Bocane, através da sua forma de atuar, traz para os investidores do BODB11 é alavancar essa capacidade de buscar esses projetos de infraestrutura que têm um perfil de risco muito bacana e que paguem um prêmio, né, de remuneração acima do que se encontra no mercado de debêntures de infraestrutura. Então, é a forma da gente atuar que traz esse prêmio adicional para o investidor. Então, a gente conseguiu, né, o BODB11 ele tem 1 ano de vida, aí, né, pouco mais de 1 ano agora, né, 1 ano e 1 mês. A gente fechou o ano de 2022 entregando um resultado muito potente. O objetivo de rentabilidade do BODB11 é entregar 1,5% a 2,5% acima da NTNB, que é o título público atrelado à inflação, isento de imposto e já líquido de taxas para o investidor final, né? A gente entregou no primeiro ano de vida do BODB o equivalente a 4,7% acima do título público, líquido de taxa e isento de imposto de renda para a pessoa física, olhando pela nossa cota patrimonial, que é o que reflete as nossas decisões de investimento no portfólio. Então, acho que isso diz muito da forma como a gente vem cuidando, né, tendo um cuidado muito, muito grande com o fundo para que ele se mantenha fiel à sua essência, né? Para que a gente consiga, através das alavancas de valor que a gente se propôs a fazer, que eu expliquei aqui, né? Capturar ganhos de capital, investindo em debêntures com bastante prêmio e que depois a gente consegue girar oportunisticamente esse portfólio, capturar esse prêmio para o cotista e né, distribuí-lo para os cotistas, fazer boas alocações com bom perfil de crédito, diversificar em diferentes setores, em diferentes emissões. Então, essa proposta de valor, a gente já comprovou aí essa tese, através desse retorno potente num portfólio saudável. Acho que a gente pode esperar daqui para frente uma expansão dessa estratégia, mantendo-se fiel a vocação aí do fundo da FIINFRA BODB11. Não, maravilha. A gente falou aqui, então, de FIINFRA em geral, falamos da indústria, fizemos algumas comparações com fundos imobiliários, falando do BODB11, falando da gestora, então a gente falou bastante coisa aqui, mas você sente que faltou alguma coisa que você queria mencionar aqui, que eu não perguntei, algum tema que você acha importante, ou a gente cobriu tudo? Acho que a gente cobriu bastante. Acho que essa dinâmica do FIINFRA como uma classe para permitir a diversificação do investidor que busca renda é algo, que, na minha opinião, daí, né, como né, investidor também no mercado, é algo que eu aprecio bastante, né? Então, eu acho que esse é um produto para diversificação muito legal, que traz o viés de renda, que não é todo produto que consegue, né? É todo produto de investimento que consegue trazer esse viés. Eu acho que a gente explorou bastante a questão da isenção de imposto de renda para a pessoa física, que ela é muito potente nos FIINFRA, né? E dessa proteção com relação à inflação. Então, a gente tem hoje um certo, né? A gente discute, né? Nos aspectos macroeconômicos, nesse momento aqui, começo de 2023, poxa, como é que vai ficar o ambiente fiscal? Como que a inflação vai se comportar? Como que as taxas de juros vão se comportar? Então, eu acho que o FIINFRA, ele permite uma exposição ao investidor, né, e uma proteção com relação a diferentes cenários aí, principalmente de inflação, que já tem se mostrado um pouco resistente aí. Então, acho que o momento também, né, acabou não falando tanto de timing, né, o timing de investimento nesse começo de 2023, ele é um timing muito favorável, porque a gente tem as taxas dos títulos públicos em patamares bem altos, a gente tem
os spreads de crédito também em patamares interessantes comparado com o histórico recente, e tudo isso vai permitir a captura de um ganho de capital potencial futuro, né, numa reversão à média, que quem alocou capital nesse momento tende a capturar esse benefício, né? Então, acho que esses são pontos aí que eu queria ressaltar dentro da nossa conversa. E aí eu queria, por fim, convidar o pessoal que quer entender um pouco mais de FI-Infra e que quer conhecer mais da Bocaina, do BODB11, acessar lá o nosso site, o bocainacapital.com/BODB11, e a gente procura nos nossos relatórios mensais, Marcos, trazer alguns aspectos educativos mesmo, porque a gente sabe que esse é um setor que pouca gente conhece. Esse ponto é muito importante. Acho que, poxa, a gente tem se preocupado bastante com isso, tanto em fazer o nosso relatório mensal com uma linguagem acessível, né, mas também a explicar certos conceitos. Então, a gente falou aqui sobre ganho de capital na renda fixa. Poxa, esse é um conceito que ele não é tão trivial de se escutar a primeira vez e já compreender por completo. Então, a gente tem no nosso relatório uma explicação de como funciona o ganho de capital na renda fixa, que é um fator importante para os FI-Infra. A gente explica os conceitos de marcação a mercado, que a gente tangenciou aqui na nossa conversa, mas que também trazem um conforto e uma visibilidade, um grau de transparência maior para os investidores dessa classe de ativos. Então, a gente procura, através dos nossos relatórios mensais, trazer conteúdo. Então, eu convido aí quem tiver interesse de aprender mais sobre FI-Infra a também acessar ali os nossos relatórios e, dentro da Bocaina, que a gente adora interagir com os investidores, adora interagir com quem tem interesse, ainda que não seja investidor ainda. Então, a gente tem a disponibilidade, através do nosso canal de RI, né, ri@bocainacapital.com, de falar com todos os investidores aí que têm interesse de discutir investimentos em infraestrutura conosco. Perfeito. Então, muitíssimo obrigado por todas as informações e conhecimento que você compartilha aqui com a gente. Espero que você tenha curtido bastante, espero que você tenha aprendido bastante sobre esse assunto. Qualquer dúvida, quiser conhecer mais sobre a gestora, sobre o fundo, confira lá o site deles. A gente deve trazer mais conteúdos também sobre esse tema para você ir se desenvolvendo e potencialmente investir nesse setor. Então, espero que você tenha curtido. Gabriel, eu queria agradecer mais uma vez Muito obrigado, pela participação. E agradecer você que mandou perguntas para mim, você que participou aqui, assistiu. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal.